Olá, empreendedores e empreendedoras desse Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mas agora com super dicas nossas para como tratar o seu cliente, atendimento ao cliente. Você está interessado nisso? Então fica aqui conosco. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Bom, eu vou começar com a doutora Alessandra Reale, uma patrocinadora nossa, já esteve aqui com a gente falando sobre saúde da mulher. Gente, olha só, ginecologista obstetra no Recreio, São Gonçalo, acho que é São Gonçalo, né? É isso mesmo. São Gonçalo, Niterói e Cabo Frio. Doutora Alessandra Reale, esse é o Instagram dela. E aí vocês vão lá e vocês vão ver que profissional maravilhosa. Se você gosta daquele atendimento humanizado, é com ela. Gente, é muito elogio das pacientes com relação a ela. Ginecologista obstetra, assim, ó, primeira linha. Exatamente. E se você que está pensando aí em fazer aquela reforma em casa, mudança de móveis ou até mesmo na sua empresa, não deixe de consultar o nosso patrocinador Landes Valqueire. Se você for lá no Instagram, landes.valqueire, você vai ver quantos móveis lindos, maravilhosos, planejados, com alto nível de qualidade, de acabamento e ó, aquele precinho ó, que cabe no seu bolso. Sensacional, gente, a qualidade assim, sensacional. Já vi vários trabalhos deles, vale a pena. E o nosso outro patrocinador é o Dr. Rodrigo Andrade, fisioterapeuta, aqui em Vila Valqueire, juntamente com a doutora Cíntia, esposa dele. Os dois são pioneiros em quiropraxia aqui em Vila Valqueire. Já estão vários anos aqui, eles atendem São João de Meriti, Barra da Tijuca e também aqui em Vila Valqueire, lógico. Exatamente. Né? Eles têm uma equipe super preparada para atender a sua necessidade. Então não deixe de conferir o Instagram dele. O Instagram do Dr. Rodrigo é Rodrigo Prof. Doutor. É isso aí. Esse é o Instagram dele. E marque a sua consulta. Não deixe de ir lá que você vai resolver seus problemas. Exatamente. Se vocês quiserem conhecer mais da história deles, não deixe de conferir os episódios anteriores. Isso. Porque temos eles nos nossos episódios de empreendedor, contando suas histórias. Tá faltando a Sheila, né, da Landes. Exatamente. Valqueire, a gente já fez o convite. Em breve. Em breve ela estará aqui conosco. Exatamente. Né? Bom, gente, então a gente já agradeceu os nossos patrocinadores. A gente vai falar de atendimento a clientes ou atendimento ao cliente, como vocês preferirem. Por que a gente vai falar sobre isso hoje, gente? A gente está avaliando, assim, algumas empresas e a gente está vendo, né? Avaliando o que a gente diz, assim, na hora que a gente vai conversar, que a gente vai bater um papo. Até mesmo quando nós somos os clientes, a gente observa certos comportamentos no atendimento que a gente percebe que são pontos fracos, que são pontos fortes. É isso que a gente vem trazer para vocês. Não só como a gente trabalha em nossas empresas, mas como a gente se sente como cliente quando vai em algum lugar. E não sei se vocês estão reparando também, contem aqui nos comentários as experiências que vocês já tiveram com algumas empresas. Não precisa citar os nomes das empresas, mas é o que aconteceu, né? E a gente está vendo que está caindo o padrão, sabe, de qualidade no atendimento ao cliente. Antigamente a gente tinha isso assim, mais veemente, vamos dizer assim. Havia uma preocupação em atender o cliente de forma... vamos dizer assim, não, excelência. Lembra daquela da ISO 9000, ISO 9002, né? Havia uma preocupação por parte das empresas em atenderem o cliente dentro do padrão de qualidade total em atendimento ao cliente. Eu trabalhei numa empresa, eu posso citar essa empresa porque eu não estou falando mal dela, a Credicar, realmente a gente tinha isso lá. E, gente, era tão rigoroso. Para vocês terem uma noção, porque a gente atendia ao telefone, sabe, amiga? E tem o headset. Se você fizesse assim, ó, o cliente captava do outro lado. E isso fazia cair a qualidade do atendimento e a empresa não receberia o certificado de qualidade total em atendimento, o certificado ISO 9000. E imagina a empresa não receber esse certificado por causa de um atendente. Exatamente. Então era motivo para uma demissão, gente.
Exatamente. Então, eu trabalhei numa empresa que tinha isso. E o impacto do bom atendimento na empresa faz toda a diferença para que ela tenha sucesso ou fracasso. Exatamente. E eu já vi empresa, gente, cair por causa de atendimento e as pessoas não percebem. O dono da empresa não vai percebendo. Aquele funcionário ali não está atendendo bem. Basta um. Se ele estiver na linha de frente do atendimento e ele não atender bem, ele detona a empresa. Exatamente. Do dono da empresa, ele detona a empresa. Exatamente. E eu já vi isso acontecer com uma. Não digo que tenha detonado por completo, mas a longo prazo as pessoas não percebem e o atendimento vai fazendo as pessoas saírem, os clientes saírem daquele estabelecimento. Exatamente. E, gente, para recuperar é complicado. E vou te falar, isso está acontecendo no momento que os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, os clientes estão mais exigentes e as empresas estão tendo menos cuidado com isso. É por causa da concorrência. Mas é exatamente isso, é o contrário. Se existe concorrência, a nossa qualidade tem que aumentar. Exatamente, a gente está exigente. Porque existe a concorrência tem qualidade, preço aos montes dos produtos e serviços, qualidade, alta qualidade, com preço baixo, médio, alto. Então o cliente hoje ele tem concorrente. Muita oferta, né? Muita oferta, então ele pode se tornar mais exigente. Exatamente. E hoje, o cliente é conhecedor dos direitos dele como consumidor, como cliente, tudo isso. E além de uma qualidade no resultado que ele está buscando, o atendimento é essencial para que você consiga reter esse cliente no teu estabelecimento, no teu comércio. Porque realmente é muita concorrência, são muitas empresas do mesmo ramo, às vezes no mesmo bairro, e se você não tiver isso como uma prioridade na sua empresa, você com certeza vai estar perdendo muito. Antigamente, quando você vendia um produto ou um serviço, você vendia a qualidade como um diferencial. É verdade. Hoje não. Hoje pressupõe-se que a qualidade deva existir dentro de um produto ou de um serviço, correto? Então as empresas hoje, os consumidores hoje, eles querem qualidade. Então a qualidade deixou de ser um diferencial e sim aquilo que tem que ter. Exatamente. Sendo assim, se ela deixa de ser um diferencial e seja algo que deva ter em qualquer produto e serviço, o que é que faz com que as empresas sejam diferenciadas com relação à concorrência? É justamente a aproximação com o cliente. Então, se antes as empresas pensavam no preço do produto, na matéria-prima do produto, no preço e no lucro, hoje as empresas visam o marketing do produto e do serviço e visam também o atendimento, o relacionamento com o cliente. Então, hoje, o relacionamento com o cliente, por todas as empresas, amiga, o relacionamento com o cliente é o que as empresas, as grandes empresas estão buscando. Então a pergunta é, o que eu posso fazer para que eu seja visto pelo meu cliente como único na vida dele? Exatamente. Então o que eu preciso fazer para que isso seja visto pelo meu cliente assim, essa empresa é única na minha vida. Eu tenho que estreitar o meu relacionamento com o meu cliente. Como é que eu faço isso? Atendimento. Sim. Humanização, atendimento humanizado. Tanto que as empresas antigamente, por telefone, elas tinham aqueles termos formais, né? Senhor, senhora. Hoje você chama o cliente pelo nome. Sim. Fulano, fulana. Hoje o perfil das empresas em relação a estreitar o relacionamento com o cliente mudou. Tanto é que até por causa da internet. Porque nós percebemos, as empresas perceberam, que o cliente ele quer se sentir abraçado, ele quer se sentir até parte, né? Então, tu vê que grandes empresas como o McDonald's, quando começou aquela, eu tenho fome de Mac. Isso. Então começou a botar nomes específicos nas próprias lojas, que são apelidinhos que os próprios clientes deram para o McDonald's. Isso é uma maneira de trazer esse cliente para ele, como se estivesse aproximando ele. O que você falou sobre a minha empresa me agradou, então eu vou externar isso.
Então, quando ele passou a fazer isso, ele abraçou esse cliente. E, na verdade, o cliente se sentiu especial. E, na verdade, isso gera, sabe o quê? Uma identificação. Exatamente. Entendeu? O cliente vai se identificar com a empresa, que também se identificou com Exatamente. ele. E aí, gente, olha só. Conecta. Como que uma empresa vai sobreviver nesse mercado se não tiver esse relacionamento? Exatamente. As pessoas, as grandes empresas, as pequenas e médias deveriam seguir o exemplo. As grandes empresas querem agora relacionamento com o cliente. Aquela questão do produto, da matéria-prima, do lucro, acabou. Claro, as empresas visam isso, mas muito mais para manter esse cliente, porque sem cliente não tem lucro, não tem nada. Então, muito mais é o cliente. Então, você que é empreendedor, não estou nem falando de empresa não, estou falando de empreendedor. Você precisa do seu cliente? Com certeza. Você que é microempresário, você precisa do seu cliente? Com certeza. Sem cliente, como é que você sobrevive? Você que é um empresário, você precisa do seu cliente? Com certeza, todos. E que se você tem uma grande empresa, você precisa do seu cliente? Com certeza. Se você é um prestador de serviço, se você é um vendedor de uma barraquinha de cachorro-quente ali, da esquina, você precisa do seu cliente? Com certeza. Você precisa do seu cliente, amiga? Claro. Eu preciso muito do meu cliente. Né? Então, gente, olha só. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você, amiga. Queria que você me respondesse. Que, de repente, é a pergunta que mais foi usada, assim, por vários anos. E eu acho que ainda é. O cliente tem sempre razão? Então, amiga, realmente isso é um assunto bem polêmico. Por quê? Eu, por exemplo, não sei se foi você, mas na minha época que eu aprendi sobre vendas, eu sempre escutei que o cliente sempre tem razão. Porém, na nossa experiência, dia a dia, empresa, empreendedorismo, a gente percebe que tem alguns momentos, sim, que o cliente pode estar perdendo a razão, sim. Quando? Quando, Marta? Vamos falar aí. Quando é que o cliente perde a razão? Quando ele xinga, quando ele agride e quando ele ameaça. Exatamente. Vou dar uma explanada a respeito disso. Vamos lá. O cliente entra numa ligação ou no estabelecimento e ele está gritando, falando mal do estabelecimento, que vocês fizeram isso, que vocês deixaram de fazer aquilo, que eu já estou de saco cheio, eu não aguento mais. Eu te pergunto, ele tem razão? Se o assunto for algo que realmente ele teve uma satisfação com o serviço, com o produto, sim, ele tem razão, desde que não chegue a esse ponto. A partir do momento que ele chega a um ponto de fazer uma ameaça, Isso, de fazer uma agressão ao profissional que está ali na empresa, xingar, aí ele já está perdendo a razão que ele tinha inicialmente. ele está gritando, mas ele está dentro da razão dele. Você não sabe há quanto tempo ele está ligando para a empresa e não é atendido. Você não sabe quantas vezes ele foi transferido para vários setores na empresa. Você não sabe o que aquela empresa está acarretando para ele. Então, quando ele chega, às vezes até gritando, que não é muito adequado, sim, mas quando ele chega gritando, ele ainda está com a razão dele. Cabe ao atendente, o profissional que estiver ali, reverter essa situação. Ter jogo de cintura. Ter um jogo de cintura, ter inteligência emocional para evitar conflitos maiores. Constrangimentos. Não só para o cliente, mas também para a empresa. Claro, se esse cliente continuar a gritar e fazer um escândalo, a empresa tem o direito até de chamar o segurança, né, pedir para que esse cliente se acalme, que realmente, se ele continuar assim, não vai ser possível uma conversa, um entendimento, ok, mas isso ainda não tira a razão dele. O cliente ainda tem razão. Exatamente. Ele tem a razão dele em estar chateado com a empresa. Porque aí, se você for olhar, para ele, de repente, ele ter chegado a esse ponto de gritar, de fazer um escândalo, alguma coisa, o que essa empresa já fez? Exato. Ou não fez. Olha, gente, a gente sai do sério, o cliente sai do sério. Sim. Tem empresas hoje, eu trabalho com internet, e eu vou te dizer, não vou dizer qual é a empresa, né, que me fornece a internet. Eu não vou falar isso. Mas quantas vezes eu já saí do sério na minha sala, sozinha, a ponto de chorar, às vezes, por causa da questão da internet. Exatamente. E aí,
Aí tem empresa que leva o cliente a um estado onde ele realmente perde o controle já emocional dele. Sim. Sabe qual é o tipo de atendimento que me tira a sério? Normalmente, a maioria das empresas pecam na hora do call center, quando a gente precisa ligar para uma empresa que não tem estabelecimento físico, onde a gente possa ir conversar com o profissional cara a cara, e a gente é obrigado a ligar. Pronto. Acontece uma saga. É um estresse. Primeiro, a saga. Existem regras para isso, né? Que você não pode ficar mais de não sei quantos minutos aguardando. Isso nunca funciona. Para mim, nunca funcionou. Já começa por aí, já começa a me estressar. É verdade. Aí você vai, aperta o número tal, não sei quantos números que eu já apertei, e eu nunca consigo chegar onde eu quero. Gente, eu larguei uma operadora, olha só, eu nunca desejei tanto uma operadora, que também não é muito boa, mas eu desejei tanto ela. Tu sabe disso, amiga? Eu falei isso com você. Eu consegui finalmente, né, me livrar da fidelidade. Gente, era surreal. Você, para chegar no atendimento, é uma coisa assim, surreal. Você não consegue, eu não vou falar. Sim, não posso falar aqui agora. Mas assim, gente, vocês podem até colocar isso se vocês quiserem no comentário para ver se adivinha. Eu não vou responder. Mas olha só, gente, surreal. Eu nunca desejei tanto uma operadora como eu desejei sair daquela operadora, né, de celular para uma outra. Nunca desejei. Quando eu consegui trocar, eu dei glória a Deus. Agora, vamos voltar ao assunto do cliente que chegou no estabelecimento gritando, ou que entrou em contato gritando, enfim. Aquele atendente, ele vai ter que ter um jogo de cintura, uma inteligência emocional, para entender bem o que está acontecendo. Exatamente. E mudar aquela situação. Existe uma técnica de atendimento presencial, que é, por exemplo, o cliente está gritando, falando alto. O atendente, ele diminui o volume de voz. Essa pessoa, se ela for uma pessoa normal, realmente ela perdeu o controle ali momentaneamente, tudo e tal, ela vai recobrar a consciência do que está acontecendo. Quando ela passar a ouvir somente a voz dela. Sim. Né? Sem constrangimento, sem nada. Ninguém precisa fazer caras e bocas, nada disso. É só baixar o tom de voz. É verdade. E esse cliente, ele automaticamente vai perceber que ele está gritando, ele vai baixar o tom de voz dele também. Isso é uma das técnicas de atendimento. E é importante o profissional ter essa inteligência emocional mesmo, porque o cliente, ele quando chega assim nessa situação, nesse ápice, né, da emoção, Sim. ele não está enxergando a pessoa, Isso. ela está enxergando o problema dela, a empresa. Exatamente. Então a pessoa que está atendendo é a empresa para ela. É verdade. Então ela vai chegar mesmo tudo, com todas as armas na mão. Então você não pode trazer isso para si. Meu Deus, esse é ótimo comigo, você falar isso. Né? Não pode fazer. Então é aí que você já é um ponto para você saber ter a estabilidade emocional que você precisa para atender esse cliente. Não é com você, é com a empresa. Então você tem que saber que você não precisa se sentir, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Quando o profissional, ele tem, amiga, foi fundamental isso, que era uma coisa que é muito importante realmente. O atendente tem que entender que o profissional não está falando com ele. Não está irritado. Né? O cliente não está falando com ele. O atendente tem que entender que o cliente não está falando diretamente com ele. Ele está falando com a empresa através do atendente. Exatamente. Então, quando o atendente consegue perceber isso, quando o atendente consegue entender isso, fica muito mais fácil reverter essa situação. Sim. E aí, quando o cliente perde a razão? O cliente perde a razão dele, ele pode estar totalmente cheio de razão. Ele perde a razão dele quando ele ameaça o profissional. Quando ele agride fisicamente o profissional. Quando ele xinga o profissional. Ou até mesmo, quando eu já vi casos de clientes estarem tão estressados de sair quebrando tudo dentro da loja. Perdeu a razão. Perdeu a razão. Ele não agrediu o profissional, mas quebrou tudo dentro da loja. Perdeu a razão. Então não é assim que se resolve. Então ele perde a razão, ele até passa a estar cometendo um crime. Exatamente. E aí perde a razão toda. Então, assim, atendimento a clientes é uma área que é muito importante dentro de qualquer estabelecimento, dentro de qualquer empresa. Não pode se perder a questão de cada profissional, de cada empresa, entender que tem que prestar
o melhor atendimento. Sim. No... O que puder ser evitado para chegar um cliente nesse nível, É verdade. a gente tem que fazer de tudo para evitar. Então começa desde um bom atendimento, uma recepção, um sorriso no rosto, uma leveza ao falar, É verdade. saber contornar um problema, não um problema, uma situação. Uma situação. E eu vou falar uma coisa muito importante. A empresa às vezes comete erros, todo mundo comete erros, né? Sim. Então, vamos dizer, uma empresa comete um erro, alguma coisa. Se essa empresa presta um excelente atendimento, Compensa. é difícil o cliente largar essa empresa. Não tem jeito. Olha, preço alto. Só se o cliente realmente não puder pagar. Mas eu vou te dizer, se ele puder pagar por causa do atendimento, por causa do relacionamento que esse estabelecimento tem com o cliente fica. Exatamente. Muito E difícil, como gente. você falou, problemas vão acontecer, mas se você souber contornar, problemas não, situações. Situações. Se você souber contornar a situação, você pode ganhar esse cliente para sempre mesmo. Vai ganhar Porque pra o sempre. problema, ele pode acontecer aqui, pode acontecer na outra empresa do mesmo ramo. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas a maneira que você vai contornar esta situação é o grande diferencial. É verdade. Se você souber conduzir esse cliente, formar ele entender que realmente aquilo aconteceu, mas o que podemos fazer para te deixar satisfeito não nessa questão? Dar um mimo, fazer um diferencial para compensar esse cliente, para que ele se sinta abraçado. A empresa, ela tem que mostrar para esse cliente que ele é importante para ela. E que ela jamais queria que aquilo acontecesse. E é, na verdade, isso, exatamente isso que o cliente quer. Ele quer se sentir importante. abraçado, importante, e que a reclamação dele está sendo ouvida e resolvida. Não só ouvida e resolvida, mas você mostrou para o seu cliente que ele é importante para você. Dificilmente ele vai te trocar pela concorrência. Gente, olha só. Basta a gente usar o exemplo das relações humanas no dia a dia. Se você tem um amigo, se você tem um parceiro, parceira, né? Namorado, marido, que sempre te trata mal, que não te dá o devido valor, vai complicar o relacionamento. Exatamente. Eu não digo que você vai até largar aquela pessoa para uma outra, não é nada disso. Mas se continuar assim, vai acabar acontecendo. Então, isso acontece com as empresas. As empresas, elas têm que ser uma via de mão dupla também. Sim. Do cliente junto com a empresa. Tem que haver empatia. O cliente tem que se identificar com a empresa e a empresa tem que tratar o cliente, muito bem, porque senão vai perder para a concorrência. Vai perder para a concorrência. Basta vir, se vier um concorrente oferecendo o mesmo preço, a mesma qualidade, um atendimento melhor, com quem você acha que o cliente vai ficar? Como esse que está oferecendo todos esses benefícios, com certeza. Existem diferenciais de uma empresa para outra? Existem. Mas a qualidade é primordial e o relacionamento, o atendimento é que vai fundamentalizar esse relacionamento. Esse vínculo, essa relação do cliente e empresa. Tem empresas que eu realmente não abro mão. Eu amo e em todos os aspectos pode já ter acontecido um problema ou outro, mas que minhas questões foram solucionadas de forma rápida, eficiente. Sim. Entendeu? E de forma que realmente me agradou. Até me agradou mais do que... Olha, gente, quando eu não tinha o cliente não quer dor de cabeça, amiga. O cliente não quer ter dor de cabeça. Não. Só aquele cliente que quer se aproveitar da situação para abrir um processo. Mas o cliente mesmo ali, ele não quer ter dor de cabeça, ele quer ligar e resolver a situação. E cliente quer assim, rápido. Ele não quer esperar, não. Rapidez. Ele quer rapidez. E vou falar uma coisa aqui, olha. Má qualidade no atendimento gera processo. Só isso que eu vou falar. Má qualidade no atendimento. Agora, o que é isso? Não é, por exemplo, um erro que se comete, né? E não foi solucionado, gera um processo. Sim. Né? Mas assim, um erro que se comete e foi solucionado, não tem nem como o cliente fazer nada, gente. Você pode até, por exemplo, a empresa cometeu um erro. E, meu Deus, não foi enviado o produto para a casa do cliente. O dinheiro tem que ser devolvido. Você tem que entrar em contato com esse cliente, o cliente vai entrar em contato, você tem que entrar no entendimento com esse cliente. Podemos lhe devolver o dinheiro?
e acrescentar uma outra coisa. Devolve esse dinheiro, acrescenta uma outra coisa. O cliente ele vai ficar na dele. Outra coisa, transparência, gente. Se você oferece um produto e você não entrega aquele produto, você vai arrumar um problema com esse cliente. E não só com ele vai falar para um monte de gente. Você não tem noção do impacto que causa não só o bom atendimento, como o mau atendimento. O bom atendimento, a pessoa te indica para 1, 2 pessoas, 3 no máximo. Agora, um mau atendimento, pode ter certeza, a pessoa fala para mais de 10. Então, o impacto é muito grande. Se você tem um funcionário na sua empresa que não atende bem o seu cliente, imagina o que vai acontecer com a sua empresa por causa desse funcionário. Então, gente, olha só. Treinamento, olho, buscar saber dos seus clientes o que eles estão achando de tudo, né? Como padrão de qualidade. O padrão de qualidade de atendimento ao cliente tem que existir. Os funcionários da sua empresa têm que falar a mesma língua. Por quê? Falando a mesma língua, a pessoa pode até vir até você, olha, fulano fez isso. Você vai duvidar. Porque todo mundo fala a mesma língua. Ó, quando acontecer isso, o que você vai responder? Vai falar isso para o cliente. Se está todo mundo alinhado nisso, é muito difícil. Pode até acontecer de algum cliente inventar uma história a respeito de um funcionário, mas não vai colar. Porque todo mundo fala a mesma língua de verdade. De verdade. Aí você vai, mas impossível ter falado isso, porque é procedimento da minha empresa, quando acontece esse tipo de coisa, falar isso assim, 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 assim. Como é que o meu funcionário falou diferente? Sim. Entendeu? Então você consegue entender ali o que está acontecendo. Obviamente, claro, você não vai desmentir o cliente, mas você também vai entender toda uma situação e você vai poder lidar com essa situação de uma forma melhor. Sim. Né? Agora, o bom atendimento, amiga, ele começa das coisas mais simples. Numa recepção, um sorriso no rosto, a maneira que você vai falar com esse cliente, passando uma boa energia. Eu já cansei de ir em lugares, amiga, que a pessoa parecia que dormiu de calça jeans. Uma tromba deste tamanho que nem bom dia te dá, não te dá uma boa tarde. É verdade. Você fala com a pessoa, ela finge que não te escuta. Isso aconteceu. Então, poxa, eu fico pensando, o que essa pessoa está fazendo aqui? Se ela não gosta da profissão que ela está, ela não deveria estar ali. Ela tem que procurar o que ela goste. Porque para ela ficar ali naquele mau humor, poxa, ela está passando uma energia muito negativa. O que eu falei para você essa semana? Que eu fui atendida por uma recepcionista num estabelecimento. Que eu dei uma informação para ela, tipo assim, ela desdenhou da informação e ainda fez assim, ó. Tá. Fora julgamento. Caras e bocas na minha frente. Eu, como profissional, eu estava ali como profissional. Então eu não poderia, né, falar de outra forma com ela. Agora, se eu estou como cliente, eu ia perguntar, por que você está fazendo essa cara e boca assim? Aí eu digo, eu tenho razão ou não tenho razão? Se eu chegasse e batesse uma boca com ela ali, sem xingar, sem ameaçar e sem agredir, eu estava dando a minha razão. Porque ela faltou o respeito comigo na minha cara. Às vezes um cliente de alto potencial vem de chinelo no estabelecimento, vem mais à vontade, a pessoa julga. Não tem que julgar ninguém. Primeiro que todo mundo tem sua qualidade, tem seu potencial. Exatamente. Tem seu diferencial. Você não tem que julgar ninguém. Nem pela aparência, nem de onde ela veio. Então, todo cliente tem que ser tratado no mesmo nível, na mesma qualidade, no mesmo padrão de qualidade. Você não tem que diferenciar. Quem veio de chinelo eu vou tratar de um jeito, quem veio de salto alto eu vou tratar de outro. Não é assim que é um bom atendimento. E olha que eu tava bem, hein? Eu não tava nem assim. Mas assim, eu não posso nem citar a situação, porque fica até meio constrangedor. Mas assim, isso aconteceu comigo há pouco tempo. Se eu sou a dona do estabelecimento e fico sabendo disso, eu ia chamar ela para uma conversa. Porque naquele dia eu estava como profissional, mas no outro dia eu poderia estar como cliente. Exatamente. Ou seja, eu vou estar como cliente? Não, claro que não. Então, ela desdenhou de uma pessoa que estava ali a trabalho, que poderia ser um cliente não só potencial, como poderia indicar outras pessoas. Isso. Se ela fosse bem recebida como profissional, ela com certeza sairia dali falando, nossa, fui num estabelecimento maravilhoso aqui na Redondeza, você precisa disso? Vai lá.
Vai lá, porque são excelentes. Nossa, fui muito bem atendida. E olha que eu fui mostrar o meu trabalho, hein? Fui super bem atendida. Imagina nós como clientes. É verdade. Você falaria, com certeza. É verdade. E assim, simplesmente porque eu não marquei um horário, entendeu? Eu estive ali. Exatamente. Eu não marquei horário, então ela desligou porque eu não marquei horário. Mas ela não poderia ter feito isso. Ela tinha que ter ficado na dela, não esboçar nenhuma reação. Infelizmente, no rosto, nada disso. é aquilo que a gente estava falando. O cliente, ele vê o profissional como uma empresa. Na hora de uma questão que ele tem que resolver, ele tem que entender que ele tem que ter inteligência emocional para resolver, porque não é a empresa, é exatamente a empresa. Não é com ele o problema, mas ele tem que trabalhar para ajudar a empresa naquele momento. Porém, nessa situação aí, ela fez algo que queimou totalmente a imagem da empresa. Queimou. Sabe o que eu imagino com isso? Que o dono do estabelecimento é igual a ela. Exatamente. E aí é lógico, né? Eu não vou nunca ser cliente desse dono do estabelecimento. Exatamente. Esse é um Porque grande problema. se ela faz isso é porque ele permite. Esse é um grande problema. Desculpe o julgamento. Como eu não estou dizendo qual é o nome da empresa, não tem problema, mas acabou tendo um julgamento. Será que ele já viu isso acontecer e ficou na dele? Ou não? Então, olha só, o mau atendimento e o mau atendente detona o trabalho do empreendedor, detona a empresa do empresário. Com certeza. Então, assim, gente, não tem como, tá? Querem crescer? Cliente, atendimento, humanização, Empatia. respeito, empatia, relacionamento com o seu cliente. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Aí você vai crescer. Exatamente. Você vai crescer. E aquilo que a gente estava falando aqui sobre você não separar cliente X de um jeito, cliente Y é do outro jeito, e vai trabalhar. Não, você tem que ter aquilo que você falou. Linguagem da empresa tem que ser igual. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E até mesmo no que é conversado com esses clientes. Tem empresas que o teu relacionamento com o cliente é ali diário, às vezes com uma certa frequência. Então, falar de certos assuntos não é bom, como Sim. assuntos polêmicos. Puxar conversas invasivas com aquele cliente não é bom. Sobre a vida do cliente. Exatamente. Então, você tem que ter limites. Como é que o teu relacionamento ele tem que ser o mesmo com todos os clientes, independente das ideias dele ideológicas, das ideias dele políticas, de tudo. Então você tem que saber conversar com todo cliente, tirando esses aspectos de lado, para que não haja conflitos e ele deixe de ser seu cliente por causa de um detalhe, de uma palavrinha que você usou que não deveria usar, porque é um assunto polêmico, é um assunto que afeta diretamente as próprias ideias deles, que vai gerar um conflito. Então você tem que ter cuidado também com isso. E que às vezes pode afetar outras pessoas também ao redor. Claro que vai ter aquele cliente, por exemplo, aqui, amiga, no seu salão, no seu espaço, os profissionais acabam sendo um pouquinho psicólogos dos clientes, Sim, né? sim. Gera uma intimidade, tudo, Sim. então a gente até entende que com esse cliente que é mais assim, isso vai acontecer. Sim, O cliente ouvir, vai puxar o assunto. Saber ouvir e, O cliente vai e puxar o assunto. comentar até onde ele te deu a abertura e liberdade para isso. Exatamente, né? Porque de repente naquele dia ele deu a abertura que no outro você já tem o direito de perguntar sobre o assunto. Exatamente. Ele é que tem que puxar a conversa, você vai só ouvir. Você pode relatar alguma coisa da sua vida. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E realmente é necessário ter cuidado com as outras pessoas ao redor. Assuntos polêmicos, né? Tem que ter cuidado para que não possa, para que não haja um desconforto, constrangimento, alguma coisa assim. Clientes, por exemplo, vamos dizer aqueles clientes chatos, que as pessoas dizem, o cliente é muito chato. Clientes peculiares. Cada cliente tem uma peculiaridade, tem uma característica pessoal dele. Sim. Gente, olha só. Você também é chato muitas vezes. Todo mundo tem seus momentos. Tá, então assim, tem cliente que é chato, tem cliente que é exigente. Ele vai deixar de ser cliente por causa disso? Vamos pensar nas vacas magras? Exato. No tempo das vacas magras, será que esse cliente, na época da vaca magra, você Seria vai... super bem-vindo? Então, aprenda a lidar com o seu cliente. Não desperdice o seu cliente. Porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele fala desse jeito, porque ele ri de uma outra forma, porque, enfim, cliente é cliente.
E cada pessoa tem a sua peculiaridade, o cliente também. Então, aprenda a gostar do seu cliente. Sim, ser Você não gosta do seu pai que é chato? Ser profissional. Você não gosta da sua mãe que é chato? Exato. Seu marido não é chato, você não gosta dele? A mesma coisa, gosta do seu cliente sendo chato, sendo isso, sendo aquilo. Agora, tem cliente que quer fazer de você o funcionário dele. Esse cliente que quer fazer de você o funcionário dele, aonde prejudica o seu trabalho, tira a sua paz, esse cliente é melhor você encerrar. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu sou prestadora de serviço. Eu trabalho com marketing digital. Então, nunca aconteceu isso não, sabe, amiga? Comigo não. Mas vamos dizer que tenha um cliente que eu nunca consigo satisfazer ele com o meu trabalho. Ele nunca está satisfeito com o meu trabalho. Vamos supor que eu tenha ficado com ele um dia inteiro para ele aprovar uma arte, ele não consegue aprovar nenhuma. E eu vejo que esse relacionamento vai acontecer assim, desse jeito. Será que vale a pena eu ficar com esse cliente? Sim. Então, assim, eu vou ter que... É bem delicada se eu essa situação. nunca consigo... Mas espera aí, o bom profissional sempre vai agradar. Não necessariamente. Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, não agradou a E todos? às vezes o cliente, ele não está satisfeito, às vezes por uma questão de perfil mesmo. Ok. Tipo assim, vamos pensar aqui em uma comida, hambúrguer. Tem hamburguerias que eu amo, tem hamburguerias que não me agradam. E faz parte. É a mesma coisa. Mas pode acontecer com o meu trabalho também, amiga. Agora, por que tem cliente que às vezes insiste e acaba prejudicando o profissional? Como o profissional sai dessa, amiga? Então, olha só. No meu caso, se eu tenho um cliente que já aconteceu mais de 2, 3 vezes, eu vou conversar com ele. Olha, como é que a gente pode resolver essa questão? Tentar alinhar, né? Não tem como a coisa continuou. Eu prefiro dizer para esse cliente que eu não consigo atendê-lo. Com todo cuidado. Gente. Com todo cuidado, mas eu prefiro dizer que eu não consigo atendê-lo. Prefiro. Sabe por quê? Porque eu não posso deixar o cliente tirar o meu sossego, a minha paz. O meu trabalho, eu trabalho com arte, eu trabalho com criatividade, a minha cabeça tem que estar bem. Então, se eu não consigo atender esse cliente, não adianta. Porque, olha só, estou falando de um cliente que quer me fazer funcionária dele. Funcionária e não prestadora de serviço. O cliente que quer o meu trabalho como prestadora de serviço, a gente vai sentar e vai alinhar. Sim. A gente vai chegar a um ponto, a um denominador comum e a gente vai conseguir dar continuidade ali. Agora, o cliente que quer realmente... Mas, amiga, tem cliente que não está satisfeito nunca. Nunca. Imagina, você um dia inteiro para aprovar uma arte. Não aprova não, porque você já mandou várias vezes. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Aí passa um dia ou outro, tudo bem, aquela foi, mas no outro dia a mesma coisa. No mês, você já está esgotado. Ou seja, você não está sendo bom o suficiente para aquele cliente. É melhor que ele procure outro. Ponto. E isso não tem o menor problema. Porque se eu tenho esse cliente que eu não consigo atender, eu tenho idade que eu consigo, eu prefiro ficar com a idade que eu consigo, amiga. Exatamente. Mas tendo todo cuidado e delicadeza para falar sobre o Aí alguém vai perguntar assim, então você não confia no seu trabalho, Marta? Então você não é capaz de atender aquele cliente? Esse cliente especificamente não. Esse cliente especificamente eu não sou capaz de atender. Então muito bem por isso. Estou tranquila com isso. Eu sei do meu trabalho, eu conheço o meu trabalho, eu conheço os diferenciais que o meu trabalho tem com relação ao mercado, eu conheço tudo isso. Mas eu também reconheço que, de repente, aquele cliente eu não consigo atender. Sim, e eu posso até indicar um outro profissional. Simples. É porque tem clientes que não estão satisfeitos, né? Mas eles ficam insistindo ali. E é aquilo que você falou, quando chega no ponto de prejudicar o profissional ou a empresa, depois de muitas tentativas, que a gente também não pode desdenhar do cliente no primeiro momento, a gente tem que tentar, vamos tentar, mas chega uma hora que realmente a gente tem que ver que não dá. Aí, nesse momento, conversar com o cliente de forma muito delicada, muito cuidadosa, com inteligência emocional, explicar, olha, infelizmente, eu gostaria muito de estar te atendendo, te agradando,
mas eu percebi que eu não consigo chegar no denominador comum com você. Então, infelizmente, não tem como a gente continuar com esse serviço, mas eu estou aqui aberta, se você rever que o meu trabalho possa sim te atender, te agradar, estou aqui disponível para te atender. Porque tem tipo de serviço que, no meu caso, por exemplo, se uma arte não está agradando e tudo, a gente vai tentar alinhar e fazer uma arte que agrade. Como é? Eu vou perguntar para o meu cliente, né, gente? Sou vendedora, então é óbvio. Eu vou perguntar para ele como é que ele prefere. Vou ver um outro perfil de uma outra rede social, isso aqui te agrada e tudo. Vai acontecer normalmente que ele vai ficar satisfeito. Então, aquilo ali vai acontecer. Agora, a partir do momento que nenhuma arte, eu faço uma de uma cor e não agrada, muda a tonalidade, mudei, não agradou, muda a cor, não agradei, não adianta, a foto não foi legal, mudei, não tem como, amiga. É verdade. É claro que o meu trabalho não se resume em arte, existem outros tipos de serviços que eu faço dentro do meu trabalho. O marketing orgânico, né? O ponto aqui, mas o ponto aqui quando a gente tem que chegar numa conversa dessa. Exatamente. E como que tem que ser essa conversa? Tem que ser todo um cuidado muito grande, mostrar que você também está aberto a novas Que oportunidades. você se importa com o cliente, mas que realmente você não está conseguindo agradar. Isso faz parte, nem Jesus agradou a todos. Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, o que tem toda a sabedoria do mundo, não agradou a todos, eu, uma pobre, simples, mortal, vou agradar. Então não tem como. Então, agora, outro ponto, atendimento por telefone, vou dar um exemplo para vocês. Padrão de qualidade total em atendimento, né? Telefônico. Atender o cliente com a máxima cortesia e atenção. Respeitando os termos técnicos, que antigamente tinha aquela questão de você não poder falar qualquer coisa para o cliente, tipo, ok, tá. Respeitando os termos técnicos. Oferecendo um tratamento por exceção quando você não consegue resolver a situação do cliente. Um tratamento por exceção caso a empresa, né, possibilite isso. Tratamento por exceção para aquele cliente, esse cliente estiver dentro do perfil para receber esse tratamento por exceção. Olha só. E quando não é possível tratar por exceção, você oferecer uma alternativa para resolver a situação do cliente ou amenizar essa situação. Mas olha como é que começa. Atender o cliente com a máxima cortesia e atenção. E a gente não vê isso, né? Por exemplo, um atendimento ao cliente hoje que a gente vê por telefone. Quando o cliente, a pessoa, eu estou falando de atenção, a pessoa, bom dia, dona Marta, tudo bem? E que posso ajudar? Olha, aconteceu isso. Certo, um momento, por gentileza, que eu vou verificar. Aí pego os dados da pessoa. A senhora pode repetir? Já complica. E você entende? E quando passa para outro atendente para você contar toda a história. Exatamente. Então, assim, o atendimento, você entende, isso já cai o padrão de atendimento ao cliente, amiga. Sim. A empresa já não recebe o certificado. Que eu passei por 4 atendentes e você tem que contar toda a mesma ligação coisa. E contar tudo de novo. Exatamente. E a história que eu tinha era outra. E sabe qual é o procedimento? Se o cliente vai transferir a ligação para um outro setor, ele é que passa a situação todinha. Fulano, olha só, estou com a dona fulana no telefone. Aconteceu isso. Aí o outro setor já está verificando a informação no sistema. Você passou toda a informação, aí ele pode mandar. Sim. Oi, dona Marta, tudo bem? Então, aconteceu isso, estou correto? É exatamente isso. Quer dizer, o cliente vê que tudo foi feito. A coisa funciona. Sabe? Eles se comunicam. Exatamente. Então, quando o cliente tem que repetir o que ele falou, o que denota isso? Denota que o atendente não prestou atenção no que o cliente falou. E uma dica para quem trabalha com atendimento ao telefone: o relato do cliente já é a resposta da situação que ele está. Se o atendente prestar atenção no relato do cliente, já vai ter toda a resposta ali, amiga. Sim. Simples assim. Sim. Uma outra coisa que eu queria conversar, falar a respeito, é que, por exemplo, você trabalha com um cliente na rua. Poxa, utiliza a melhor apresentação pessoal, vai limpo, cabelo limpo, sim, maquiada se você for mulher, o homem com a barba, sim, toda serradinha, bacana, as unhas têm que estar cortadas, pintadas,
Sim, né? Não até a precisa maneira como você se apresenta mostra um cuidado que você está tendo no seu trabalho, como você vai receber seus clientes. O cliente observa essas coisas. Você tem que estar bem apresentável, gente, para você poder atender esse cliente. Pontualidade significa respeito ao cliente. Sim. Boa apresentação pessoal significa respeito a esse cliente. Sim, sim. E para fechar aqui, um último detalhe que eu acho essencial, que é uma coisa que me incomoda muito quando eu estou sendo atendida, é profissionais discutindo problemas ou situações internas da empresa. Sim. Na frente do cliente. Gente, isso é o fim. Primeiro que você está queimando a empresa. Está queimando o problema, ele tem que ser interno. Não tem que ser exposto ali. Está gerando desconforto para o cliente. Está gerando desconforto para o cliente. Você está mostrando quais são as questões da empresa que precisam ser melhoradas sem necessidade. Sem necessidade. E você está gerando o quê? Com outro profissional? Constrangimento. Constrangimento. Principalmente o chefe falando, chamando a atenção do profissional na frente do cliente. Exatamente. Meu Deus. Isso é o que mais acontece e eu vou te falar que é o pior dos absurdos. É verdade. É o pior dos absurdos da minha visão. Você tem que ter um local específico para falar com qualquer profissional. Sim, sim. Uma coisa, não chame a atenção do seu profissional na frente de ninguém. Com certeza. Isso, gente, isso não cabe, tá? Então eu acho que é isso, amigo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Apresentação pessoal, evitar atrasos. Sim. Acho que é só. A gente conseguiu fechar bem. O atendimento ao cliente, gente, ele é vasto, tem muita coisa para se falar, mas acho que a gente conseguiu aqui resumir, assim, os itens principais para ajudar você, empresário, que quer melhorar e quer ser um diferencial na tua área, né? Então você precisa se atentar a esse detalhe, é muito importante, vou te falar que é um dos pontos mais importantes para o sucesso da sua empresa. Relacionamento. Então o que a gente pode falar aqui para fechar? Relacionamento com seu cliente. Gente, relacionamento profissional, estreitando os laços pessoais, mas olha só, fica nisso, tá? Não é relacionamento afetivo, não. Sim. Tá? Emocional, sentimental. Não é relacionamento sentimental, não. Relacionamento com seu cliente. De empresa, cliente, sabe? Se chegar naquele ponto assim, que o seu cliente convida você para o batismo do filho dele, parabéns! É verdade. Acho que você conseguiu chegar lá. Muitos pontos. Acho que é isso, gente. Sim, é verdade. Tem muita coisa a mais, mas a gente não tem tempo para isso, né? Até porque a gente coloca ali um tempo máximo no vídeo para não gerar aquela coisa de ficar cansativa nem nada. Sim. Mas assim, a gente sempre vai trazer mais assuntos relacionados a atendimento a clientes, vendas aqui para vocês. Sim. Então fiquem ligados. E se tá? você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos. Isso. Não esquece de dar aquela curtida. Isso. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, não deixe de deixar a sua pergunta aí nos nossos Comente. comentários. E se você quer fazer uma sugestão, Isso. se você quiser fazer um elogio, também gostaríamos de receber. Isso. Então, não deixe de deixar seus comentários, tá bem? E vamos falar, amiga, das nossas empresas. Olha só. Marketing digital, marketing orgânico, tá? Que a gente chama de tráfego orgânico no marketing digital. Eu sou estrategista. Você que precisa aí de uma boa profissional para cuidar das suas redes sociais. Então, olha, insightdigitalweb.rio. Vai lá, curte, tá? Tô precisando de curtidas também. Tá bom, amiga? Seguidores. Exatamente, pode seguir, não tem problema nenhum. Estou aqui exatamente. precisando e estou, né, podia estar matando, roubando, mas tô pedindo pra você. Tô brincando, gente. Mas é isso, tá? Então, olha, busque aqui, tá, a solução para sua empresa. Tá legal? A gente tem tudo aqui pra você, né, amiga? E se você quiser cuidar da sua saúde, ou da sua beleza, ou do bem-estar, não deixe de vir conhecer a minha empresa, que é a Liz Gomes Beauty Design, que é o mega espaço aqui na Vila Valqueire, Rua das Tulipas 250. E você quiser conhecer os trabalhos dos meus profissionais, vai lá no Instagram, Liz Gomes Beauty Design. E o meu pessoal, que é o Liz Gomes PMU Oficial. Não deixe de ir lá conferir e pode ter certeza, nas nossas empresas você vai ter 100% do melhor atendimento. Tudo que nós falamos aqui são coisas que nós trabalhamos, que nós praticamos, e você vai sentir isso aqui conosco. Olha só, marketing orgânico, tá? insightdigitalweb.rio. Marta Bessa Oficial é um outro perfil que eu tenho, e o meu perfil pessoal
MBS Empreender. E a gente fala, eu falo de empreendedorismo, coloco outras coisas ali, mas eu estou transitando para o Marta Bessa Oficial. É isso aí. Tá? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Uhul!